O marxismo era muito interessante. Ninguém pode negar isso aí, gente. Né? Por exemplo, ninguém pode negar que Karl Marx é um tremendo escritor, um escritor de uma eloquência. É verdade que é chamada eloquência canina, eloquência violentíssima, né? Cheia de espumando de ódio, né? Quando ele decide xingar um camarada, olha, o Karl Marx, oh, meu Deus do céu, ele capricha, ele é um cara sádico pra caramba, né? Então, pega um cara lá, Adolf Thiers, fala, não, esse anão monstruoso, assim por dizer, coisa desse tipo, né? E pouco importa se o inimigo é de direita ou de esquerda, quando Karl Marx decide reduzir um sujeito a zero, ele capricha. Então, é um escritor muito eloquente, e eu acho que, em parte, graças ao dom literário dele, ele às vezes é confuso e difícil de ler de propósito. Não é que ele não saiba se explicar mais claramente, ele sabe, tá certo? Mas, na verdade, ele quer saltar sobre certos problemas. Quando dá problema, ele não quer mexer naquilo, ele pula. Então, é um procedimento de vigarista, obviamente. Por exemplo, eu já citei 1000 vezes isso, o problema das relações entre os intelectuais e o proletariado. Ele nota que esse problema existe, né? Mas veja, isto só vai ser elaborado, teoricamente, pelo Antônio Gramsci, 100 anos depois. Marx não fala disso. Ele percebe que o proletariado precisa do guiamento dos intelectuais. Mas não foi ele mesmo que disse que só a consciência dos proletários tem uma visão objetiva da história? Ele disse isso. Mas por que a única classe que tem uma visão objetiva tem que ser ensinada por outra classe? É uma contradição óbvia, mas ele nota que existe um problema, mas varre o problema para o tapete e nunca mais mexe nisso. O Gramsci vai mexer e vai atribuir aos proletários o papel dominante, não ao proletariado. Então, ele vai até falar, vamos dizer, que não se trata da consciência proletária, mas da consciência possível do proletariado. Então, tem a consciência possível que o intelectual tem que despertar. Mas, na época, esse problema só me apareceram depois. Eu fui lendo aquilo tudo, né? Me interessei muito pelas demonstrações de Karl Marx. As demonstrações eram sempre duvidosas, mas não eram estúpidas. Né? Mas uma coisa que eu também notei, não só no Karl Marx, mas nos escritores, eu li um montão de escritores marxistas, e eu vi que o primeiro escritor marxista que decidiu prestar a séria atenção aos antimarxistas foi o Roger Garaudy. Na época em que apareceu, por iniciativa do Concílio Vaticano II, a ideia do diálogo dos cristãos com os marxistas. Foram os cristãos que tiveram a ideia, não foram os marxistas. Mas os marxistas disseram, é bom, a gente pode tirar proveito disso, né? A gente projeta uma imagem mais simpática. Né? Então, no livro do Roger Garaudy, que chama Perspectivas do Homem, eu li esse livro com um imenso interesse, porque era ideias que tinham sido antagônicas, como é que elas podiam se entrar num acordo? Né? Claro que é um problema interessantíssimo, mesmo porque, veja, os comunistas eram milhões e milhões de pessoas, e os católicos também. Quer dizer, não era só uma questão teórica ou acadêmica, era uma questão que podia afetar a vida de pelo menos 2/3 da humanidade. Né? Mas, ao longo do tempo, eu fui vendo que tinha muita verborreia e pouca substância. Por exemplo, você pode entrar num acordo com a doutrina cristã, mas você pode com a prática do cristianismo? O que o marxismo tem a dizer a respeito dos milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele só pode negá-los. Porque se ele aceitar, ele vai ter que aceitar que existe uma outra ordem de causalidade que não é material. Isso ele não pode fazer de jeito nenhum, porque se ele fizer, ele deixa de ser marxismo. Então, o que ele pode fazer com os corpos incorruptos dos santos? Nada, ele só pode não falar disso. Então, o famoso diálogo era puramente doutrinal, era só blá blá blá, só palavras e mais palavras. Não tinha substantividade. A substantividade é o seguinte: o cristianismo
catolicismo continuava fazendo milagres. E os comunistas continuavam matando gente pra caramba. E o que eles matavam, eles não ressuscitavam, obviamente, né? Então, esse foi um segundo problema que me chamou a atenção. E quando eu me afastei do pessoal comunista, eu não briguei com eles, eu não rompi com eles. Eu simplesmente fui para casa para pensar no problema. Pensar sem ter que sofrer a influência, né, do grupo de referência. Tá certo? Mesmo porque o que eu estava pensando, não tinha nenhum comunista que soubesse. Eu não conheço nenhum único comunista que tivesse lido o livro do comunista brasileiro que tivesse lido o livro do Garrodi. Um leu, que foi o cara que traduziu, esqueci o nome. O editor, o Enio Silveira também certamente leu, mas não conheço mais ninguém. Então, li um artigo do Otto Maria Carpo, que falava do Antônio Gramsci, praticamente beatificava o Antônio Gramsci. Mas foi um artigo da fase final, onde o Otto Maria Carpo, no meu ponto de vista, estava gagá. Ele estava realmente gagá, porque ele escreveu nessa época uma biografia do Alceu Moroso Lima que era assim, um prodígio de puxa-saquismo. Não tinha mais nada além de puxa-saquismo, né? E você veja, ele não devia nada ao Alceu Moroso Lima, ao contrário, quando ele chegou ao Brasil com a carta de recomendação assinada pelo Papa, ele procurou o Alceu Moroso Lima, que era o líder católico, e o líder católico arrumou um emprego miserável numa biblioteca do interior do Paraná, onde ele não tinha nem com quem conversar, só tinha as vacas e cabrito, porra. E ele viu que estava ficando louco lá e acabou de escrever uma carta para o Álvaro Lins, que esse sim era um cristão sério, né, pedindo ajuda, e o Álvaro Lins o convida para vir para o Rio de Janeiro, e ele se torna crítico, então, do Correio da Manhã, e fez um grande sucesso. Mas o que ele devia para o Alceu Moroso Lima? Nada. Por que ele vai puxar o saco justamente do sujeito que não o ajudou? Eu não entendo isso aí, mas eu vejo que é um sinal de baixa autoestima. Nos últimos meses de vida, o Otto Maria Carpo, no hospital, diz ao seu amigo Franklin de Oliveira, um dos melhores amigos dele, joguei minha vida fora. Como que o autor da melhor história da literatura que tem no mundo jogou a vida fora? É baixa autoestima, é óbvio. Também o Carlos Heitor Coni, que era no Rio de Janeiro, era o melhor amigo dele, contou que o Otto Maria Carpo rezava escondido. Os amigos comunistas não sabiam que ele era católico. O que é isso aí? Baixa autoestima. Então ele estava se rebaixando na frente dessa gente. Começa a escrever artiguinhos políticos absolutamente ridículos, com material que ele recebe diretamente do Partido Comunista e ele obedece. Tem um livro que ele escreve sobre uma tal de Operação Thomas Mann. Thomas Mann era um operador americano, não era o Thomas Mann romancista. Hoje nós sabemos que essa Operação Thomas Mann nunca existiu, foi invenção da KGB. E eles deram para o Otto Maria Carpo, ele acreditou em tudo e repetiu. Várias vezes você vê, né? O que a gente lia no jornal do Partido Comunista, a Voz Operária, saía igualzinho no artigo do Carpo. E ele, naturalmente, ele sentia que dependia dos comunistas para ter emprego. O que era verdade, né? Também, durante a ditadura, a única queixa que houve contra o Otto Maria Carpo foi um processo que foi movido e o próprio promotor de justiça cancelou o processo, porque achou que era um absurdo. Então, o que o Otto Maria Carpo sofreu? Nada. Ele foi, uma vez foi interrogado por um promotor que lhe era simpático e mandou para casa. Mas, na correspondência dele, que eu peguei ali do grande amigo dele, o Pedro Trompovski, você vê cartas da mulher dele descrevendo uma situação horrorífica, o prédio cercado por tropas, por tanques, etc. Tudo de imaginação. Né? Mas se cercar um prédio de tanque para prender um indivíduo desarmado, mas peraí, calma aí, os milicos são loucos, mas não tanto. Não é isso? Eu vi quando foram prender um cara no Diário Popular, que eu trabalhava lá, tinha um diagramador lá chamado Antônio Pinto de Freitas, vulgo Pantera. O Pantera tinha participado da intentona de 35, e daí tudo que acontecia de comunismo no Brasil, o Pantera era preso, sistematicamente. Era preso, interrogava ele 2 horas, mandava embora.
Então cercaram lá o Diário Popular, mas quantos cercaram? Foi tanque de guerra? Não, foi meia dúzia de soldados. Né? Nós escondemos o Pantera na caixa d'água. Né? E chamamos, tinha um coronel do exército que era nosso amigo, nós chamamos o coronel lá para, né, acompanhar o Pantera, para garantir a segurança física. Não aconteceu nada com o Pantera, só ficou resfriado porque ele ficou na caixa d'água. Culpa nossa, não da polícia. O Pantera era muito amigo meu, eu gostava demais dele. Eu achava ele um gênio da diagramação. Gênio. Né? E ele inventava, fazia os jornais no estilo da antiga imprensa francesa ou italiana, assim, tudo cheio de coisa. Né? Daí veio a nova geração, era diagramação limpinha, tudo bonitinho, tudo horizontal. Eu falei, perdeu a graça completamente, né? Ele punha foto recortada, punha traço azul, amarelo, verde. Era bonito, né? E a meu pedido, o Pantera fez também diagramação de alguns jornaizinhos de estudantes comunistas, nos quais, aliás, o Otto Maria Carpo teve a gentileza de colaborar gratuitamente.